para compartilhar um pouco do conhecimento dela, tá bom? Só apresentando aqui, Carla é colega minha do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino. Aí ela é pedagoga, licenciada em Ciências Biológicas, mestre e doutora em Desenvolvimento e Meio Ambiente, tá? Aí já vasta experiência de ensino, trabalhou na residência, trabalha no PIBID, na formação de professores no curso de Pedagogia, no curso de Ciências Biológicas, tá? E ela vai falar um pouquinho com a gente sobre as metodologias ativas, tá bom? Então, Carla, sei da correria sei dos aperreios que a gente tem, então fico muito agradecido por você poder participar, tá? E colaborar um pouquinho aqui com a gente no curso, tá bom? Então, você está com a palavra agora. Então, obrigada pelo convite, pelas palavras tão gentis. É um prazer, né, estar aqui, falar um pouquinho sobre metodologias ativas. Já fui apresentada pelo professor Micaías, né, trabalho com formação de professores. E eu gostaria de começar perguntando para vocês se vocês já ouviram, já sabem o que é metodologias ativas, se conhecem alguma metodologia ativa. Tem muito professor aí no grupo, viu? Na sala aqui. Então, tenho certeza que alguns utilizam as metodologias ativas nas suas aulas. Só o difícil é fazê-los participar dos debates aqui, viu? A Lidiane disse que eles são bem participativos, eu me animada. Rapaz, eu espero que não decepcionem a professora, viu, gente? E aí, respondam a pergunta dela? Eu sou Hermano aqui. Professora, respondendo a pergunta, eu com certeza já ouvi falar, né, sobre as metodologias ativas, então eu acho que a gente que vem da licenciatura sempre a gente ouve falar, e aí, assim, uma que vem na minha cabeça é a ideia da sala de aula invertida, por exemplo, né, então é uma coisa que de vez em quando a gente utiliza também na prática, né, na prática docente. Isso, Armando, obrigada. Né? Então, a gente tem aí, né, um exemplo de metodologia ativa, que é a sala de aula invertida. E as metodologias ativas, elas trazem um protagonismo para o aluno. Né? Comumente, a sala de aula ela tem uma centralidade no professor. Então, nós, professores, nós somos elementos centrais, né, historicamente, dentro do processo de ensino. E as metodologias ativas, elas vêm como estratégias de ensino que nos fazem repensar sobre essa questão do papel do professor dentro desse contexto do ensino e do aluno, né? Então, quando a gente fala metodologias ativas, isso remete a um protagonismo do aluno nesse processo, né? De ensinar e aprender. Então, se a gente for fazer aqui uma retomada histórica, e se a gente fizer uma pesquisa aqui, né, com vocês mesmos, como aconteceu o ensino de ciências, né, ao longo da formação na educação básica de vocês, geralmente a gente ouve falar que foi propedêutico, foi memorístico, foi livresco, então, um ensino baseado muito em conceitos e que, muitas vezes, o aluno diz que não sabe para que está aprendendo determinado assunto. Então, bem descontextualizado. Então, as metodologias ativas, elas vão trazer, né, uma nova perspectiva dentro desse contexto de ensino, tá? E aí a gente vai estar falando dessa centralidade do aluno. E o professor, ele vai estar atuando aí na mediação das atividades, das propostas educativas. Na BNCC, a gente já tem, né, uma menção sobre as metodologias ativas, que seria compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das ciências da natureza, bem como dominar práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas e socioambientais. Então, a partir dos PCNs, 1996, 97, a gente já inicia esse processo de trazer um ensino mais proativo para o aluno
e, de forma mais específica, o ensino investigativo, que a gente vai estar falando aqui hoje. Então, o que são as metodologias ativas e o que é o ensino investigativo? A gente pode pensar que as metodologias ativas é um grande guarda-chuva. Ela abarca todas as estratégias didáticas, todas as metodologias que colocam esse aluno no protagonismo, né? E dentro das metodologias ativas, a gente tem o ensino investigativo, que a gente vai falar, né, no decorrer aqui da nossa noite. Então, o que é que se pretende, o que é que se quer, né, utilizando as metodologias ativas? É que o aluno ele aprenda ciências. Mais do que aprender ciências, ele aprenda a fazer ciências. E aprender também sobre ciências. Então, essa seria um objetivo maior dentro desse contexto das ciências. E quando a gente está falando ciências, a gente está incluindo dentro da educação básica, a química, a física, a biologia, né? No ensino fundamental maior, no 2. Dentro dessa relação, né, de ensino de ciências, dentro dessa relação pedagógica que ocorre no contexto da sala de aula, a gente tem uma tríade: aluno, professor e conhecimentos. Então, como eu falei anteriormente, historicamente, esse processo ele era muito hierarquizado. Então, o professor detentor do saber, os alunos eles recebiam as informações, né? Então, o ensino ele era basicamente mais quantitativos, né? Com conteúdos que deveriam ser estudados pelo aluno, muitas vezes memorizados, especialmente uma base conceitual bastante densa. Então, esse ensino mais memorístico, ele centralizava nessa absorção, digamos assim, de conhecimentos para fins de uma verificação de uma prova, ao final de um determinado período lá dentro do contexto de ensino. Então, só que a relação pedagógica, né, que ocorre dentro da sala de aula, ela tem múltiplas dimensões. A gente não tem só a relação cognitiva, a gente tem outras dimensões que envolvem esse processo né, de apropriação de conhecimentos pelo aluno e nessa relação professor-aluno. Quem poderia, assim, chutar ou mencionar quais outras dimensões estão incluídas dentro dessa relação pedagógica? Além, né, da apropriação de essa dimensão cognitiva. A gente pode citar a dimensão afetiva, que envolve essa relação. A gente tem várias dimensões, né, que envolvem essa relação dentro do contexto de ensino. Então, a partir, né, de estudos de Vygotsky, de Piaget, que deram uma grande contribuição, né, na proposição de estratégias didáticas, onde o aluno ele não fosse só esse receptor passivo, elas contemplam o protagonismo, né, e essas outras dimensões aí envolvidas dentro desse processo educativo, formativo do aluno. Então, a gente tem, voltando aí para a história, a gente tem, ao longo das décadas, muito conhecimento sendo produzido. E aí, dentro do contexto da sala de aula, é necessário que se priorize, né, os conhecimentos que são tidos como fundamentais. Que se faça esse filtro. Então, hoje, especialmente hoje em dia, nossos alunos eles têm acesso a uma série de informações, né, muita informação, e também na ciência a gente tem muito conhecimento sendo produzido. Então, a gente, historicamente, valorizou muito a quantidade. E hoje se repensa muito, né, com relação a essa questão, em se valorizar a qualidade desses conteúdos, de fato, a apropriação por esse aluno, né, de uma aprendizagem que tenha mais significado. Então, como eu falei para vocês, dentro desse contexto, a gente tem a influência, né, muito grande de Piaget e Vygotsky, onde se coloca a importância do problema para o início da construção da aprendizagem e da importância de se passar uma ação manipulativa para a intelectual. O que é isso?
Então, se a gente vai falar de ensino por investigação, a gente tem que pensar que a investigação, ela remete a um problema. Né? Se a gente vai investigar, então, dentro das metodologias ativas, a gente vai focar um pouco o ensino por investigação, como eu falei. Então, se a gente vai investigar, é necessário ter um problema que ele merece ser resolvido, que ele merece ser pensado, refletido. Não é isso? Sendo assim, né? Sendo assim, a gente tem, ao longo do tempo, uma prioridade, digamos assim, dentro da física, da química, da biologia, das ciências, atividades experimentais, a importância, uma supervalorização das atividades experimentais laboratoriais. Piaget e Vygotsky, eles trazem a importância dessa ação aqui manipulativa, né, dentro do desenvolvimento intelectual e cognitivo dos alunos. O ensino por investigação, desenvolvido por vários estudiosos, ao longo do tempo, a gente tem, né, esse problema como central e essa manipulação pelo aluno, pelo estudante de variáveis, né? Experienciar. Esse experienciar, muitas vezes, ficou restrito à questão laboratorial e experimental, quando, na verdade, a gente pode pensar muito além disso. Quando a gente perguntou aqui o que seria metodologias ativas, né? O Hermano falou da sala de aula invertida. A gente tem a aprendizagem cooperativa, a gente tem a gamificação ou gamificação, o ensino híbrido, a aprendizagem baseada em problemas. A gente tem uma diversidade de abordagens que são investigativas, tá? Dentro desse contexto, o que a gente tem de comum? Seria a superação desse modelo mais livresco, mais propedêutico, mais memorístico, onde se trabalha conceituais e se privilegia bastante as atividades experimentais em detrimento de outras atividades. Não que elas não sejam importantes, tá? A gente tem, e a gente vai ver aqui algumas caracterizações do ensino por investigação, e a gente tem algumas terminologias que foram surgindo ao longo do tempo. Lembrando que nos Estados Unidos já se fala em ensino por investigação há mais de 50 anos. Aqui no Brasil é bem mais recente, né? Então, a popularização do ensino por investigação. Então, ocorreu basicamente na década de 90, mais precisamente após a publicação dos parâmetros curriculares, né? E fortalecida agora pela Base Nacional Comum Curricular. Porém, se fala muito do ensino por investigação como exemplificação de uma proposta que pode ser desenvolvida. Mas ainda aqui no Brasil, pouco se investe na qualificação dos professores para trabalhar com essa abordagem, com essas abordagens. Então, eu vou trazer aqui, né, alguns exemplos de ensino por investigação, de atividades investigativas. O primeiro deles, o desenvolvimento de projetos. Então, o desenvolvimento de projetos, como as demais metodologias ativas, se centraliza, se dá uma autonomia, se confere um protagonismo para o aluno, uma centralidade dentro do processo de ensino. O professor, ele atua como mediador dentro desse processo, sabendo que todas as atividades investigativas, né, mesmo que envolva experimentação ou não, não que a gente descarte a experimentação, elas podem envolver ou não, elas precisam do professor para fazer a mediação dentro desse contexto de ensino, para que oriente esses alunos em todas as atividades. No desenvolvimento de projetos, o aluno dado a ele, pedido a ele para elaborar junto aos pares um projeto. Obviamente, tem-se um problema, e ele vai elaborar esse projeto para desenvolver atividades que vão resolver esse problema.
Então, como pré-requisito dentro do ensino por investigação, sempre a gente vai ter um problema a ser resolvido. E a abordagem utilizada, o aluno ele vai pesquisar, ele vai ler, ele vai discutir, ele vai ter interação discursiva com os pares para tentar resolver um problema específico ali no contexto. E aí, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Né? Então, no desenvolvimento por projetos, ele vai estar elaborando de forma mais autônoma, obviamente que orientado pelo professor, o projeto junto com os colegas, junto com os pares. Então, a sala de aula invertida. Então, na sala de aula invertida, como o Hermano falou, a gente tem uma inversão, né, de funções, digamos assim. Então, o conteúdo, a aula expositiva, ela não vai ser feita pelo professor, e sim pelo aluno. Para isso, né, a gente colocou até aqui uma imagem bem sugestiva, que é o aluno pesquisando, o aluno estudando, a gente tem aqui o professor mediando esse processo. Então, na sala de aula invertida, o aluno tem previamente contato com o conteúdo a ser estudado e em sala de aula ele vai ter interações discursivas junto com os colegas e a partir daí ele vai estar apresentando esse conteúdo para o colega, né? E aí a sala de aula invertida, ela requer, e todas essas metodologias ativas, elas requerem que o professor ele respeite o desenvolvimento cognitivo do aluno. Ele não pode trazer uma proposta ou um conteúdo, né, ou uma abordagem que seja tão densa que o aluno não consiga fazer, ou tão elementar que desestimule. Seguindo aqui, a gente tem o ensino híbrido. O ensino híbrido ele ficou muito popular no período da pandemia, pela Covid. Né? Então, o ensino híbrido elas são mescladas, atividades presenciais e online. Também é considerado uma metodologia ativa, por quê? Porque requer que o aluno ele tenha um cronograma de estudos, ele organize o tempo de estudar, ele faça leituras, estudos, pesquisas de formas mais autônomas, né? E ele não vai ter uma interação tão direta como no ensino basicamente presencial do professor, né? Essa interação tão direta. Então, o ensino híbrido também é considerado uma modalidade de metodologia ativa. A gente tem também a gamificação ou gamificação do ensino. Então, a gamificação são atividades gamificadas, são jogos. Quando a gente fala jogos, a gente lembra muito de jogos online, de atividades de jogos que são virtuais. Mas esses games, eles podem ser, né, jogos online, eles podem ser jogos de tabuleiro, jogos de cartas, jogos físicos, e até mesmo atividades no pátio da escola de jogos, né, no pátio ou no outro espaço da escola. Os games, eles podem ser competitivos ou cooperativos. E dentro das atividades gamificadas, exige, todas essas atividades, elas requerem que o professor faça um planejamento, que ele tenha conteúdos, que estejam trabalhando, que ele tenha clareza nas habilidades que ele queira trabalhar e que ele faça a mediação desse conhecimento. Os games, eles trazem muito engajamento dos alunos. Eles têm, né? Eles ficam muito engajados porque eles querem iniciar, eles querem ganhar ou querem finalizar a atividade. Então, muitas vezes são propostas atividades em equipe. Então, são atividades, geralmente, metodologias ativas muito envolventes para os alunos. A gente tem, né, um conceito muito propagado agora, que é a cultura maker. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas elas se encontram muito associadas a atividades investigativas. Então, é o aluno colocar a mão na massa, é o aluno fazer, pôr a mão na massa. E aí ele vai construir. Pode ser com costura, pintura,
robótica, informática, enfim, ele vai manipular objetos e, a partir disso, dessas interações, ele vai construir aprendizado. Na cultura Maker, a gente tem, né, o desenvolvimento da criatividade, colaboração, sustentabilidade, escalabilidade. É bem recente e tem muitas escolas hoje investindo bastante na cultura Maker, né, dessa manipulação, especialmente na área da robótica. Eu acredito que vocês já tenham ouvido muito falar no contexto do ensino. Temos ainda, aqui são alguns exemplos, a gente está finalizando. A gente tem aprendizagem baseada em problemas, onde se traz um problema real para a classe, né? Se identifica o que ele precisa saber e é aplicado dentro dessa resolução do problema o conteúdo em estudo, tá? Dentro da aprendizagem baseada em problemas, e lembrando que essas atividades que a gente está vendo aqui, elas são basicamente, primordialmente, são atividades investigativas, né? Onde a gente tem um problema, onde esse aluno ele vai tentar resolver esse problema. Então, a aprendizagem baseada em problemas, o aluno ele vai se sentir motivado, porque ele vai ter uma função, ele vai ter que criar estratégias, ele vai ter que desenvolver atividades para tentar solucionar esse problema vinculado ao conteúdo. Temos ainda, né, o tão comum, tão propagado, tão utilizado por nós, que são os seminários, as rodas de conversas, as discussões. Então, os seminários, né, também chamados de atividades de microensino, é onde o aluno ele estuda, ele lê, ele pesquisa, ele discute no grupo um determinado tema e depois ele socializa os resultados para a classe. Da mesma forma, a gente tem a roda de conversa, as discussões, onde se coloca um tema, um texto, e a partir daí os alunos eles vão estar refletindo, discutindo, analisando, né? Essa é uma questão problematizadora que foi colocada nesse momento. Aqui a gente tem o espaço interativo da física, né? A gente, na universidade, a gente tem alguns espaços. A gente tem alguns espaços onde a gente pode estar fazendo, né, as pesquisas de campo, ou no pátio da escola, ou num parque ambiental. Então, a gente tem uma diversidade de locais onde a gente pode estar desenvolvendo as pesquisas de campo. O que seria a pesquisa de campo? Ela requer que o professor ele traga um conteúdo, ele apresente à turma, que o aluno ele se aproprie de uma base conceitual e, a partir daí, ele pode estar fazendo a visita. Pode ser previamente a apresentação, pode ser nessa pesquisa de campo a primeira interação que o aluno vai ter com o conteúdo, com aquele contexto, ou pode ser posterior essa apresentação. Então, o aluno ele vai visitar locais, ele vai manipular ou vai experienciar situações de ensino fora da sala de aula. Então, a gente tem como campo o pátio da escola, uma praça, um parque, um espaço educativo formal, aqui a gente colocou o espaço interativo da física, enfim, a gente tem uma diversidade de espaços que a gente pode estar usando dentro dessas pesquisas de campo. Perguntas? Não, tudo em ordem, Carla. Eu nunca tinha parado para pensar assim na roda de conversa, também como uma metodologia muito ativa, né? Que é mais, assim, dependendo do grupo de alunos. Porque tem muitas vezes que a gente fica falando e um ou outro que responde uma coisinha ou outra, aí, para mim, não dá muito esse aspecto, não. Mas, como eu disse, né? Eu acho que depende muito do tipo de aluno aí, da participação, né? A gente está fazendo, Micaías, no PIBID, a roda de conversa, dentro de uma disciplina que, acho que esqueci o nome, que não é horário de estudo, é no contraturno.
Não sei se tem alguém aqui que possa me lembrar o nome da disciplina. Na escola é horário pedagógico, né? HP. Não é horário pedagógico, não é horário de estudo, esqueci o nome. Mas é um horário em que são apresentados, não tem um currículo específico. Então, o professor, ele escolhe um tema para ser discutido. E aí, a professora, ela selecionou alguns textos, eu participei desse momento, mas foi muito interessante. Foi muito interessante. São os itinerários, professor? Os itinerários formativos, né? Eu acredito, eu acho. Eu acho que os itinerários formativos. Então, a professora, ela selecionou alguns textos e distribuiu nos grupos. Então, são textos bem pequenos mesmo. E aí, nessa roda de conversa, ela fez a leitura compartilhada, né? Os alunos, eles estudaram esse texto previamente, eles fizeram a leitura compartilhada do texto, isso no ensino médio, e depois eles iam, cada um, começar as interações discursivas. Mas antes de iniciar, após finalizar a leitura do texto, que era uma leitura compartilhada pelo grupo, cada um ia falar o que foi que compreendeu sobre aquele texto. E foi um momento bem interessante, porque a gente percebe que os alunos eles estão tendo muita dificuldade de leitura e muita dificuldade de interpretação. Feito isso, eles colocando o que eles compreenderam do texto, abria a discussão. E a professora mediando. Então, ela falou que no início, quando começou a fazer, foi o que o Micaías falou, né? 1 ou 2 alunos participavam, e aí, no decorrer das aulas, ela notou que aumentou muito essas interações, essas participações dos alunos. Eu achei um momento assim, muito rico, os temas muito bem escolhidos, especialmente porque a gente está no momento que se lê pouco, né? Então, a gente tem muitos alunos que a gente não tem a cultura da leitura. A gente tem também o storytelling, né? Que seria... Ô, Carla, rapidinho. Os alunos eram os alunos da educação básica ou eram os alunos do PIBID mesmo? Eram os alunos da educação básica. Os alunos da educação básica. Então, a gente é feita uma roda de conversa e eu tenho até as imagens, pena que eu não coloquei. É feita uma roda de conversa e os meninos, eles dispostos em círculo, eles fazem a leitura, né? Cada grupo, cada aluno lê um trecho do texto que ficou responsável. E depois eles precisam explicar o que foi que leram e aí parte para a discussão coletiva. Eu achei muito interessante mesmo, porque a gente tem muitos alunos que têm dificuldade de leitura no ensino médio. Eu não sei se é a realidade que vocês presenciam de interpretação, mas foi muito legal. Textos pequenos, né, textos bem didáticos que foram escolhidos. E aí terminava um grupo, o outro partia para a apresentação, mas nessa dinâmica de roda de conversa mesmo. A gente tem também, né, o storytelling, que seria o uso da literatura, o uso de textos, né, de histórias para engajar os alunos, para trazer um problema, um conteúdo para a discussão, como metodologia ativa. Nessa do storytelling, a gente tem, eu trouxe aqui um texto, né, para que a gente faça uma leitura, até um texto do professor Micaías, para a gente falar um pouquinho sobre essa leitura, sobre a escrita, né, do ler, da leitura, como esse elemento é necessário dentro das metodologias ativas. Então, dentro do ensino investigativo, né, dentro dessas propostas que a gente falou, eu trouxe só algumas, a gente tem várias abordagens, ela contempla um ambiente investigativo. Então, o professor ele pode fazer uso de diversos recursos, ele pode trazer uma abordagem híbrida, que ele contempla alguma dessas abordagens dentro de um trabalho de uma aula, de 2 aulas, mas ele vai criar um ambiente investigativo, sabendo que sempre há um problema que é trazido, e dentro desse problema, o professor ele vai atuar na mediação do conhecimento, onde os alunos eles vão precisar fazer leitura, pesquisas, discutir, levantar hipótese, testar muitas vezes hipóteses, fazer registros,
para que, de fato, ele se aproprie. Então, se valoriza bastante, dentro do ensino investigativo, esse percurso. Então, eu falei para vocês que, historicamente, se privilegiou muito as aulas experimentais como fundamentais para a aprendizagem das ciências, da física, da química, da biologia. E ainda hoje a gente tem muito essa cultura que as atividades experimentais, elas são a única forma do aluno se apropriar do conhecimento. Então, o ensino investigativo, né? Então, toda a teoria que a gente tem vem um pouquinho para desconstruir isso, que a gente pode fazer ensino investigativo não necessariamente apenas em laboratório, não necessariamente fazendo ensino experimental, mas sabendo que é necessário ter um problema e que o aluno ele manipule elementos para que ele consiga resolver esse problema. Então, essa manipulação de variáveis, ela pode ser um texto, ela pode ser uma imagem, ela pode ser, de fato, o professor pode estar fazendo uma demonstração didática ou um experimento em sala de aula, né? Para quê? Para que se possibilite a cultura científica pelo aluno, ela seja ampliada, né? Então, a gente tem diversas terminologias que falam de letramento científico, enculturação científica, alfabetização científica, mas para que o aluno ele se aproprie de uma cultura científica mesmo. Que a gente supere essa ideia de que ensinar ciências ou aprender ciências é apenas memorizar conceitos, saber fórmulas, fazer demonstrações. Que vai além, não é só isso. Que o aluno, que é uma forma, é uma cultura mesmo, que faz com que o aluno ele compreenda o mundo. Então, que é possível o professor dar sentido. Como é que o professor pode dar sentido a esse momento? Contextualizando esse ensino. Trazendo elementos que façam com que promova uma reflexão, uma curiosidade, um engajamento do aluno pela aula. É fácil? Não é fácil. Até porque a gente tem uma cultura do que é a aula, do formato de uma aula, que é o que a gente, professor, expondo o conteúdo, o aluno anotando e depois fazendo prova. Então, essa é a cultura que é propagada de uma aula. E que uma aula, né, eficiente dentro das ciências, interessante, é uma aula experimental. Porém, a experimentação, geralmente a gente tem um roteiro e o aluno ele precisa chegar a um resultado X. Ele vai seguir um roteiro de uma prática, como a gente faz em atividades experimentais. Se ele errar no percurso, ele vai ter que retornar e fazer tudo de novo, porque ele tem que chegar ao mesmo resultado de todos nas atividades experimentais. Com relação a essa possibilidade do ensino investigativo, esse percurso ele é mais importante do que o resultado. E aí o aluno, cada grupo de alunos, né, eles podem chegar a resultados distintos a depender do percurso que eles tomaram. Como assim? Né? Eu vou indicar para vocês e vou pedir para o professor disponibilizar exemplos práticos dessa possibilidade. Um livro que tem vários exemplos da física, de como a gente promover esse ensino investigativo, o professor nessa mediação. Como eu falei já anteriormente, muitas vezes se fala muito de se promover essa autonomia do aluno, esse protagonismo do aluno, mas isso fica muito na teoria. Na prática, a gente, professor, tem muita dificuldade de fazer, porque não temos essa formação, ou a gente não consegue, de fato, implementar essas atividades investigativas em sala de aula. Mas elas são possíveis e, nesse livro que eu vou disponibilizar para vocês, acredito que você pode ter alguns de vocês, que é o livro organizado por Ana Maria Pessoa de Carvalho, que fala de ensino investigativo, a gente tem vários exemplos, né, de situações, de uma pesquisa que foi feita, tem as interações discursivas, tem a transcrição de fala, tem o que o professor fez, mostrando que o professor ele faz essa mediação, ele redireciona, mas ele não traz respostas. O aluno precisa experienciar, o aluno precisa experimentar, ele precisa registrar, medir, para que ele consiga compreender
para ele ter noções dentro das ciências. É muito interessante e é possível. Em todas as aulas? Não, em todas as aulas acredito que não. Mas é possível sim, com materiais simples, acessíveis na sala de aula. E a gente tem, né, nesse livro, várias exemplificações dentro da física. Um exemplo de exemplificação que a gente tem é esse, de um problema que é trazido lá. É colocado, né, lá é entregue para os alunos esse material. Então, tem aqui uma bacia, aqui é uma bacia, essa bacia, ela tem água, aqui a gente tem um suporte, dentro desse suporte há um tubo transparente, e aqui tem um orifício. E tem esse pequeno aqui de base. É colocado, é trazido, né, nesse livro um problema, que é para os alunos encherem esse tubo pequeno. Mas eles só podem encher esse tubo pequeno colocando água dentro desse tubo transparente. Tá? E aí os alunos, eles vão manipular, o professor traz esse problema e os alunos vão tentar resolver em grupos. Cada grupo vai estar manipulando e tentando resolver essa questão. Fazendo o quê? Tentativa e erro, registrando, observando, formulando hipótese, e depois de realizada a atividade, eles vão fazer interações discursivas entre esses pares, tentando trazer uma resposta, uma resolutividade. E aí o professor, ele vai validando as respostas dos alunos, vai fazendo essa mediação de forma que o aluno, a partir do senso comum, a partir dos conhecimentos que ele tem, ele amplie e ele chegue a alguma linguagem, uma apropriação mais científica, né, dentro dessa abordagem aqui, utilizando esse material. Mas, para isso, tem todo um percurso, né, que ele vai seguindo, os alunos vão seguindo, vão discutindo, o professor vai mediando sem dar resposta. E é muito interessante deles entenderem o porquê, né, mais do que apenas trazer um conceito. O que vocês acham que dentro da física é possível trabalhar utilizando esse material, esse recurso? De colocar água aqui, e aqui tem um orifício para encher esse outro recipiente pequeno aqui, sabendo que aqui está cheio de água. E aqui, né, tem um orifício na base, onde vai sair água. Alguém... Pressão. Então, aqui, os alunos manipularam o equipamento, mas pela imagem, a gente teve como saber que se trabalha a pressão. Vocês acham que é possível também fazer esse estudo a partir da imagem? Fazer essas deduções, utilizando a imagem? É sim, mas para o aluno que não tem aquela a visão, sei lá, muito desenvolvida, né, o senso crítico, uma coisa assim, fica meio difícil, tá? Para quem já tem uma noção de experimentos, essas coisas assim, fica muito mais fácil, assim, muito mais direto. Então, assim, Professora, mas aí, nessa situação, embora ele não tenha conhecimento, assim, conhecimento científico, ele pode citar algumas coisas, como, por exemplo, o peso da água naquele cano lá de cima. E aí, olha, o peso, a água vai pesando, e aí, como não tem para onde sair, ele vai sair pelo caninho, né? Aí vai dizer assim de forma bem... Como ele diz, na verdade, né? Ele não vai ter um rigor científico, mas ele vai dar uma explicação de forma prática, né, da vivência dele. Pronto. E aí a gente tem, né, dentro das metodologias ativas, dentro do ensino investigativo, isso, né, partir do que ele já sabe. Então, como o colega falou, ele vai ter um conhecimento vivencial, a gente chama de tácito, empírico, conhecimentos prévios, enfim, o que ele já sabe,
né? O professor precisa fazer a mediação para que o aluno ele consiga atingir uma base conceitual e ele consiga uma explicação lógica se apropriando do que a ciência diz. Então, ele não fica apenas no senso comum. Então, essa mediação, esse ensino investigativo, ele valida o que o aluno já sabe, parte daí como motivador para que ele avance para o conhecimento científico. Tá? Então, dentro dessa proposta, essas atividades manipulativas, né, experienciais, ela pode ser um experimento, ela pode ser uma imagem, ela pode ser um texto, então, pode ser uma demonstração, o professor demonstra, os alunos assistem ali, né? Se o aluno manipula, se os grupos manipulam, a gente já chama de experimentação, mas existem N possibilidades para a gente fugir o ensino tradicional, onde o professor é central, onde o aluno ele fica envolvido, onde o aluno discuta, onde se traga um problema, onde o aluno proponha soluções para esse problema, tá? Onde ele ganha ali uma centralidade. Então, a gente tem aqui, né, conceito de pressão, de hidrostática, de escoamento dos fluidos. Então, esse exemplo ele é trazido no livro e a descrição de como aconteceu as interações discursivas entre os alunos, os que eles falaram, como é que eles conseguiram, né, desvendar o problema, digamos assim, a partir da manipulação, dessa atividade mais manipulativa, mais experimental. Só que o aluno, ele já traz os conhecimentos prévios, que eu falei para vocês, que atuam como motivadores. A gente tem um problema que é colocado para ser resolvido, a gente tem a validação desses conhecimentos prévios, só que a gente precisa avançar para um nível de rigor maior, a um conhecimento científico, porém, de forma contextualizada e que para o aluno tenha sentido, que ele consiga compreender como se faz ciências. Ele aprende ciências e ele aprende como se faz ciências também, a partir dessas estratégias, tá? Então, eu vou estar disponibilizando para vocês, então, além de pressão, hidrostática, não é isso? Escoamento de fluidos, eu não sei se é o caso da questão dos vasos comunicantes, enfim. Então, tem uma série de conteúdos que podem ser trabalhados, né? Dentro desse conceito de pressão, eu trouxe um texto aqui, que é do professor Micaías, né? Viu, Micaías? Eu peguei lá no seu texto. E eu gostaria, um textozinho bem pequeno, eu queria de um voluntário para fazer a leitura. Porque para eu conseguir ler, eu tenho que chegar bem... Hermano, você está aí? Manuel? Sim, estou, professora Manuel, só que eu estou no celular, aí fica complicado para eu ler aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu leio então, Carla. Vai, porque você vai com toda a entonação aí. Boia ou afunda. Na cidade de Antonino da Silva, existe um importante porto. Neste porto, muitos navios vêm buscar e levar produtos. Como este porto tem uma grande movimentação de mercadoria, surgiu uma comunidade ao seu redor. E 2 de seus moradores, Bruno e Lucas, quando não estão na escola, gostam de ficar olhando os enormes navios. Um dia, como qualquer outro, Lucas, olhando um grande navio boiando boiando no quê? Não estou conseguindo ler aqui, não. Fala para Bruno. Deixa eu aumentar aqui. É no cais, professor. No cais, pronto, que eu estava pequeno aqui. Boiando no cais. Fala para Bruno que estava ao seu lado. É realmente incrível que isto acontece. Isto o quê? Pergunta Bruno, olhando para Lucas com ar de surpresa. Um navio de ferro, deste tamanho, boiando, responde Lucas, apontando para o navio. Pois é, responde Bruno. Eu sempre soube que o ferro afundava. É verdade, confirma Lucas. E pedra, você acha que afunda ou que boia? Afunda, lógico. Lucas, então,
pega a sua inseparável mochila e começa a remexer dentro dela. Depois de uma intensa procura, ainda não sabemos por que ele anda com a mochila sempre com tantas coisas, ele tira uma pedra pómez da sua mochila, a mesma que sua mãe passava nos pés, e pega outra pedra do chão e pergunta novamente para Bruno: o que acha que acontece com as pedras? Elas afundam ou boiam? Sem hesitar, Bruno responde: pedra afunda. É lógico que vão afundar. Lucas coloca as duas pedras em uma poça d'água que estava perto deles e os amigos observam que a pedra pómez boiou e a outra pedra afundou. Em seguida, ele pergunta para Bruno: mas pedra não afunda? Por que esta boiou? Vixe, que estranho, respondeu Bruno. Lucas, percebendo que o seu amigo estava confuso, continuou: e se fosse madeira ao invés de pedra, afundaria ou boiaria? Ah, madeira boia, com certeza, fala Bruno com convicção. Está certo disso? Neste momento, mais uma vez, Lucas remexe na sua bolsa e tira 2 pedaços de madeira que estavam dentro dela. Um dos pedaços era claro e o outro escuro, meio avermelhado. Ele tira as pedras da poça d'água e coloca os pedaços de madeira. Para a surpresa de Bruno, o pedaço claro boiou e o pedaço escuro afundou. Não estou entendendo nada, fala Bruno, cabisbaixo, coçando a cabeça. Eu estava tão certo que madeira boiava. Será que você pode me explicar por que uma pedra boiou e a outra afundou? E o mesmo aconteceu com os pedaços de madeira? Questiona Lucas. Eu não faço a mínima ideia. Eu pensava que toda pedra afundava e que toda madeira boiava. Lucas começa a explicar para Bruno, dizendo que o material, a massa do objeto e sua forma influenciam. Então, para a surpresa de Bruno, Lucas novamente abre a mochila e dessa vez tira 2 latinhas de refrigerante. Para a alegria de Bruno, que estava morrendo de sede, as latinhas estavam fechadas. Bruno estende a mão para pegar uma, mas Lucas o interrompe e pergunta: Bruno, se eu pegar essas 2 latinhas de refrigerante e colocá-las na água, será que elas boiarão ou afundarão? Veja, uma é light e a outra é tradicional. Eu não sei mais de nada, Lucas, responde Bruno, com tristeza. Eu acho que as 2, já que são iguais, afundarão. Vamos ver, fala Lucas, retirando os pedaços de madeira da água e colocando as 2 latinhas. Olhe, uma boia e a outra afunda. Elas têm a mesma forma e são da mesma marca. Já chega, responde Bruno irritado. Eu estou muito confuso, me responde isto logo. Que brabeza, Lucas caçoa de Bruno. Calma, Bruno, eu vou lhe explicar. A light tem menos açúcar que a tradicional. Por isso é menos densa. É por causa da sua densidade que ela boia. Densidade? O que é isso? É a relação da massa por volume de um corpo. Ou podemos dizer que D é igual a M dividido por V. Fala Lucas, com ar de superioridade. O quê? Continuo sem entender nada. É o seguinte, se eu pudesse partir uma fatia de água e uma de pedra pómez do mesmo tamanho, a fatia de pedra pómez seria mais leve que a da água, mesmo tendo o mesmo tamanho. Por isso que é que boia. Ah, entendi agora. Mas por que o navio boia? É muito simples. É porque tem muito ar dentro dele. Se ele não fosse oco, ele afundaria, interrompe Bruno, falando todo alegre. Bruno olha para o relógio, pega uma das latinhas e levanta-se e vai andando. Nossa, eu aqui conversando e nem vi a hora passar. Estou atrasado. Minha mãe está me esperando. Até outro dia. Lucas pega a outra latinha, se levanta e caminha em direção contrária a Bruno, que está indo. Acena para ele e diz: Bruno, olha para o relógio. Bruno olha para o relógio, pega uma das latinhas, levanta e vai andando. Nossa, eu estou repetindo, né? É. Não, então, aí acena para ele. Se afastarem muito, Lucas ouve Bruno reclamando que está morrendo de sede, mas como ele havia colocado as latinhas na água, tinha que lavá-las para poder beber. E ele caminha para a rua rindo bastante. E aí o professor Miqueias coloca, né, dentro desse texto, que o conteúdo abordado é densidade, e há um desafio, né, que nesse desafio vai precisar de massa de modelar e de um recipiente com água. Coloca a massa de modelar na água e veja o que acontece. Dentro desse livro que eu falei para vocês, obrigada aí, Miqueias, pela leitura.
Dentro desse livro que eu falei para vocês, existem práticas onde são sugeridas essa atividade, né? Aqui é um texto paradidático. O que é que a gente percebe com relação ao ensino de ciências, né? Então, a gente é muito focado em fórmulas, em ciclos, em processos. E o aluno, muitas vezes, ele não consegue responder porque ele não consegue interpretar o enunciado. Então, hoje, a gente valoriza muito o uso dos textos, de várias tipologias textuais, né? Textos didáticos, textos paradidáticos, enfim, diversos tipos de texto inseridos nesse contexto para que o aluno consiga ler e interpretar. Quando a gente fala leitura, aqui é uma leitura provocativa. Então, esse tipo de texto aqui, ele é um recurso que pode ser utilizado para iniciar uma aula, né, trazer um problema, e a partir daí os alunos interpretarem, e tem um desafio lá de trazer a massinha de modelar, para o aluno fazer a modelagem, colocar na água e ver o que acontece, né, se boia ou afunda. Então, quando a gente fala, né, de problematização, quando a gente fala de manipulação, um elemento, né, um recurso bastante rico para as nossas aulas também são os textos. Quando a gente fala de textos, a gente não é apenas a leitura do texto, mas também a redação do texto. A gente vai ver já. Então, a gente tem, né? Deixa eu ver, alguém levantou a mão. Sim, Manuel, fique à vontade. Professora, só está falando com relação aos textos, né? Para dar um empurrão nos alunos para eles participarem. É isso. Eu utilizo muito as aulas aqui, eu utilizo cortes de desenho animado, de filme, de desenho animado, para que os alunos possam interagir. Um dos desenhos animados que eu utilizo muito, não sei se é de conhecimento comum aqui dos alunos, que estão aqui assistindo a aula, é a Papaléguas e o Willy Coyote. Não sei se o pessoal conhece o desenho animado. E também eu gosto muito do Cavaleiro do Zodíaco. Não sei se o pessoal também costuma assistir o Cavaleiro do Zodíaco. Lá praticamente tem bastante questão de física lá que a gente pode utilizar. A questão do Willy Coyote e Papaléguas, a gente utiliza uma parte da física, que é o impulso, que é a quantidade de movimento, né? Também quando existe a questão do choque daquelas pedras com o Willy Coyote, quando pega aquele caminhão e sai arrastando o Willy Coyote, quando aquele camarada não consegue sair também do lugar, tenta correr e não sai do lugar. Por exemplo, falta de atrito. A gente fala sobre a questão lá. E aí vai fazendo com que o aluno ele preste atenção, porque ele faz uma coisa familiar dele, que é o desenho animado. Entendeu? Tem alguns filmes também, tem alguns filmes interessantes que a gente pode utilizar. Mas eu costumo mais utilizar os desenhos animados. Bem interessante sua fala, viu, Manuel? Então, assim, a gente tem uma tipologia de materiais e que dão sentido à aprendizagem, né? Essa contextualização pelo aluno. É tudo no meu tempo, viu, Manuel? Papaléguas, Coyote, Cavaleiro do Zodíaco, né? Então, assim, à medida que contextualiza e que tem sentido e que o aluno, ele tem... esses elementos, eles agem como motivadores. A gente tem um grande problema hoje, que é a motivação do aluno para aprender, para prestar atenção, para se centrar ali na aula. Então, a gente tem vários materiais, vários recursos, para além, né, da aula expositiva, que a gente pode explorar e trazer para esse aluno. Quando a gente fala o ensino por investigação, a gente sempre coloca um problema, ele é central. E a partir desse problema, né, do aluno, por exemplo, ele pode estar, então,
o elemento ali manipulativo dele, né, o que ele vai interagir vai ser o filme, vai ser o desenho, vai ser o anime, vai ser um texto, uma imagem, enfim. Então, a partir disso, ele vai entender sobre o processo, ele vai formular teorias, e depois, no momento da socialização, das interações discursivas, ele pode estar explorando junto com os alunos e construindo um conhecimento, uma linguagem mais científica, e isso sob a mediação do professor, né? Dentro dessa perspectiva. Então, a gente tem, né, no ensino por investigação, o aluno, ele desenvolve senso de responsabilidade, logo que ele tem esse protagonismo, esse papel mais ativo, ele consegue uma aprendizagem maior do conteúdo, sim. Só que a gente tem a gente privilegia a qualidade em detrimento da quantidade. Um dos questionamentos a gente vai gastar muito tempo dentro dessa atividade, dentro dessas interações, dessa troca de turno com os alunos, que eles vão discutir, que eles vão manipular, que eles vão dialogar, de fato. Então, a gente tem, né, hoje, uma cobrança muito grande por quantidade de conteúdo, que seria um elemento não tão favorável aí ao uso das metodologias ativas, se a gente for pensar em quantidade, né? Mas o que o aluno aprende, ele aprende de forma mais duradoura, com certeza. Então, ele pode desenvolver a criatividade, o senso de empatia, o senso crítico. Essas atividades, elas são sempre comumente desenvolvidas em grupo. Então, vai desenvolver essas habilidades colaborativas, né? O trabalho em equipe, essa autonomia que eu já falei na resolução do programa, dos conflitos, dos problemas colocados, e o protagonismo do aluno. A gente tem, né, que pensar o seguinte: dentro do contexto do ensino de ciências, a gente não tem influência, né? A gente não, as ciências, a própria produção do conhecimento científico, ela tem influências sociais, políticas, filosóficas. E isso reflete também no que está sendo ensinado e como está sendo ensinado dentro do contexto escolar. Se a gente fizer uma retomada histórica, a gente tem uma forma de ensinar ciências, inicialmente, mais voltada para as situações do cotidiano, né? Com o lançamento do Sputnik, com toda essa questão da corrida armamentista, a gente tem uma concepção que precisa formar cientistas. E, de forma mais recente, fazendo um salto histórico, a gente tem um contexto social onde se coloca a ciência como um elemento de compreensão da realidade, de se posicionar criticamente, de entender o mundo. Então, todas essas questões sociais, políticas, filosóficas, econômicas, elas refletem no que é ensinado, inclusive na produção científica, de ciência. E tudo isso, nessas atividades, elas podem ser trabalhadas com os alunos, né? O fazer a ciência, essa influência, para que o aluno não pense que a ciência ela é neutra, como nos foi ensinado algumas décadas atrás, tá? Então, a gente tem aqui, falando desse percurso histórico, né? A gente tem, de 1900 até 1970, a gente tem um panorama bem distinto aqui, né? Então, a gente tem, inicialmente, uma crise social pelo crescimento urbano, e aí a gente tem a educação científica como um local de propor resposta para esses problemas sociais. Então, se valoriza muito a interação, né, entre o estudante e o objeto, né, que seriam problemas sociais, e isso depois é superado com a corrida espacial que eu falei para vocês. Eu não vou fazer a leitura aqui em função do tempo, né? Mas a gente tem, já em 1970, uma mudança, né, devido à crise ambiental, e a gente tem, já como termos emergentes, a gente tem a alfabetização científica, o movimento de ciência, tecnologia, sociedade, hoje ambiente, né, CTSA, e
a gente tem, dentro da sala de aula, uma tentativa de preparar esses estudantes para compreender de uma forma mais ampla, mais consistente, como funciona a ciência e quais são as implicações dessa ciência na nossa vida. Então, a gente tem várias terminologias das atividades investigativas que surgiram, né? O inquiry, ensino por investigação, projetos, resolução de problemas, mas que no seu âmago, né? Então, visa desenvolver nos alunos habilidades cognitivas, raciocínio, a cooperação e, principalmente, a compreensão da ciência e da natureza da ciência. Como eu falei para vocês anteriormente, a gente tem uma atividade experimental prescritiva, onde a gente tem um roteiro inicial e um resultado final, que todos os alunos chegam ao final, dentro das atividades experimentais. Nas atividades investigativas, onde se traz um problema para o aluno resolver, ela não tem esse caráter tão conclusivo, né? Porque ela promove uma reflexão, de forma que o aluno ele conecte essa experiência e a aprendizagem. Então, já falamos que se parte sempre de problemas, né, situações. Essas situações, elas devem ter relevância, ela deve ter o engajamento do aluno, deve ser sempre aberta para que se promova essas discussões. Dentro da resolução desse problema trazido para a sala de aula, nas atividades investigativas, é previsto que o aluno ele formule hipótese, que ele planeje, que ele colete dados. E aí a gente tem, né, nesse protagonismo do aluno, nessas interações discursivas, ele vai comunicar os resultados que ele chegou, tentando resolver esse problema. Essa comunicação do resultado, ela pode ser oral ou escrita, ou as duas modalidades, se o professor assim entender. Mas é muito importante que no final desse percurso aí de uma atividade investigativa, esse resultado seja comunicado. A partir dessa comunicação, seja ela oral ou escrita, ela vai promover a comunicação, a construção do conhecimento. Se a gente for pensar hoje, qual é a forma que a ciência comunica os seus resultados? É através de textos. Então, como é que a gente valida uma pesquisa? Através da leitura, se apropriando de referenciais. Então, à medida que a gente privilegia esse elemento de leitura e de escrita dentro da sala de aula para ensinar ciência, a gente está contemplando até a própria forma que a ciência é divulgada, até validando a forma como esse conhecimento científico é elaborado, que é a partir de outros estudos. A gente tem diversos pesquisadores, né, que trabalham com essas abordagens investigativas, e como a gente já falou aqui, existe a escolha do problema, a gente tem, então, a partir desse problema, o aluno vai pesquisar, ele vai interagir, ele vai discutir, ele vai formular hipótese, ele vai planejar, vai investigar, e ele vai interpretar e comunicar esses resultados. Independente da linha, né, dos pesquisadores, basicamente há esses elementos comuns aqui dentro da abordagem investigativa, desde a escolha do problema, a interpretação e comunicação dos resultados. E é muito interessante, nesse livro que eu falei que eu vou estar disponibilizando para vocês, é muito interessante a comunicação dos resultados de forma escrita e a análise que os autores, né, fazem desses resultados. Então, os alunos comunicam de forma escrita inicialmente, eles podem comunicar na forma de texto, mas no início eles comunicam, inclusive, utilizando mesmo desenhos. Nós falamos que as atividades investigativas, elas ajudam a compreender problemas. A gente traz um problema, o aluno vai investigar e ele vai compreender, né, toda a dinâmica ali daquele problema que foi trazido, ele vai conseguir resolver esse problema. Então, a gente chama isso de alfabetização científica. E a partir desse momento em que o aluno ele tem esse protagonismo que é exigido dele, essa proatividade de
pensar, de refletir, de formular, de interpretar, de discutir, se fala que a gente consegue fazer com que ele tome decisões, e à medida que ele avança na escolaridade, né, na sua autonomia como sujeito adulto, ele vai tomar decisões mais conscientes. Então, se fala muito nas atividades investigativas da sua relevância social e de uma modalidade, né, de uma abordagem que promove essa enculturação científica, pensando que a ciência é cultura. Então, como eu vou fazer, né, dentro da minha sala de aula? Então, aqui a gente tem os passos, né, que devem ser seguidos, digamos assim, preconizados para a gente fazer essa investigação, né, o ensino por investigação, sendo que sempre inicia com um problema. Essa investigação, o aluno vai manipular variáveis, a gente já falou de algumas tipologias aqui de materiais, né, de recursos que podem ser utilizados. É muito importante destacar que após essa investigação, levantamento de hipótese, o professor ele precisa ter um momento com a turma, onde os alunos eles vão discutir, né? E o professor ele vai organizar esse momento, fazendo com que essa mediação, e que isso não caia numa discussão vazia ou só de senso comum, né? Ele vai acrescentar termos, né? Trazer uma base conceitual a partir do que ele está falando para reelaborar aqueles conceitos. E, no final, sempre a divulgação do que foi feito, de forma oral ou escrita. Eu sou muito adepta à questão escrita, né? A produção textual mesmo. E nessa investigação de trazer também a leitura. O ensino por investigação, ele tem toda uma literatura que a gente pode estar aprofundando para fazer. Não é uma coisa bem aleatória, não. Então, a gente tem vários autores que tratam dessa temática, mas a gente precisa pensar que a gente precisa minimamente de uma fundamentação. Então, antes de desenvolver a atividade, é necessário que a gente faça um planejamento. Antes de qualquer coisa, o professor vai planejar os objetivos, vai ver qual material que ele vai precisar, ele vai organizar o cronograma, ver quantas aulas ele vai precisar, quanto tempo ele vai precisar dispor para realizar esse ensino por investigação. Depois, ele vai organizar a atividade em si. Geralmente, como eu falei para vocês, são atividades colaborativas em grupos. Ele vai organizar o espaço, geralmente é em círculo, as turmas, ou nessas formações de grupo, vai distribuir os materiais de manipulação, textos, enfim, os recursos que ele vai utilizar e vai dizer qual o tempo que os alunos têm para desenvolver a atividade. Dentro desse trabalho também, dessas ações ditas pedagógicas, né, para promover esse ensino por investigação, o professor também ele vai fazer as ações disciplinares, chamar a atenção, colocar as regras para os alunos e também motivar, né? Estimular a participação, não deixar centralizado no momento das interações, das argumentações só em um aluno. Acolher as ideias dos alunos é muito importante. Não apenas os alunos que acertam, os alunos que colocam que né, que eles já estão cognitivamente mais avançados que os outros, mas validar todas as ideias para que o aluno, eles consigam avançar, né, sempre partindo do que ele já sabe para um conceito com uma base científica. Tá? Então, a gente tem algumas ações aqui, né, do professor, dentro dessa proposta, que seria retomar ideias, propor problemas, teste de hipóteses, delimitar condições, né? Descrever, de nomear, de caracterizar, o reconhecimento de variáveis, estabelecer relação entre variáveis, avaliar ideias. Então, esse trabalho, ele exige muito do professor, ensino por investigação. Que o professor, ele saiba perguntar, que o professor saiba ouvir, e que o professor consiga fazer essa mediação para não ficar muito ali, para que a discussão não se perca, se esvazie. E o professor precisa também dominar bastante o conteúdo,
para que ele faça intervenções pontuais e assertivas. Esse é o livro que eu falei para vocês. E aí a gente tem, dialogando com o texto que foi lido pelo professor Micaías, de autoria dele, por que os objetos flutuam? Então, os dois amigos lá, que estavam analisando, né, que estavam questionando por que o barco não afunda, o navio, a madeira, enfim, né, a latinha lá de refrigerante, a light e a convencional, a tradicional, por que elas flutuam, por que elas afundam? Então, aqui a gente tem algumas possibilidades nesse livro que dialogam muito com aquele texto. São diálogos e explicações das crianças para esses fenômenos. Por que flutua, por que afunda, o conceito de densidade, de pressão. Acho que foi até o Hermano que falou, ou foi o Manuel, de empuxo. Então, ele traz 3 versões, onde se traz, né, toda a transcrição das falas, a intervenção do professor, como é que o professor chega com o problema, quais são as mediações que ele faz, né, para que o aluno comece a fazer a investigação, essa manipulação é muito interessante. E dentro desse livro, né, a gente tem ao longo, né, são vários capítulos, a gente tem sempre a leitura como um ato social. Então, que através da leitura, dentro, né, do ensino por investigação, o aluno consegue refletir, ele consegue construir discurso, ele amplia vocabulário, ele interpreta, ele conhece, ele nomeia, ele desenreda, ele escreve, enfim. Então, diversas habilidades são desenvolvidas a partir do ato da leitura. E é colocado sempre a leitura como um ato social, dentro do contexto do livro. Né? Que a leitura como atividade cognitiva e cultural, ela vai trazer uma aproximação dos alunos dos conceitos científicos. A gente se apropriando daquela máxima que quem lê escreve bem, né? Quem lê consegue refletir melhor, se posicionar e escreve bem. Então, historicamente, sempre se contemplou a redação e a interpretação de textos a linguagens, a língua portuguesa, a redação, e as outras disciplinas ficaram secundarizadas. Então, foi percebendo que, para a desenvoltura do aluno, para que ele consiga se apropriar dos conceitos científicos, no caso das ciências, ele precisa saber ler, ele precisa interpretar. Então, essas tipologias de materiais, elas são muito valorizadas dentro do ensino de ciências, tá? Então, a gente tem aqui uma citação que é uma leitura contextualizada, com objetivos definidos e função social, é viabilizada a partir de cursos e respectivas propostas pedagógicas apoiadas no protagonismo do aluno como construtor do conhecimento. Quando o Manuel colocou, né, alguns tipos de materiais que ele usa dentro da sala de aula, a gente poderia citar outros, né, para além dos que ele falou. A gente tem os gibis, a gente tem os animes, a gente tem os livros paradidáticos, e até mesmo nas animações, nos desenhos, a gente tem o elemento textual, a leitura desses elementos. Então, dentro do ensino por investigação, a gente tem um papel de destaque da leitura e da escrita, da socialização, da comunicação do que o aluno aprendeu, como elementos que estão ali intrinsecamente ligados no ensino por investigação, tá? Então, a gente tem, aqui tem até o erro, a valorização dos textos escritos. Então, é no momento da leitura que ocorre a interação entre o leitor, o texto e o autor, e a gente, a partir da leitura, a gente vai valorizar, como já falamos, a prática dos próprios cientistas. A gente só valida resultados das nossas pesquisas a partir de leitura. E a divulgação das ciências é a partir de textos. Então, à medida que a gente insere isso no cotidiano, nas nossas aulas, na nossa prática, a gente vai estar contemplando o fazer ciência.
Aí tem algumas estratégias, né, que a gente está falando de textos aqui que dialogam um pouco com o curso, né, que a gente está fazendo, mas o professor, quando o aluno vai ler, ele precisa ter algumas estratégias para que ele compreenda o que está sendo lido. Então, o professor ele pode formular previsões sobre o texto a ser lido, ele formula perguntas do que foi lido, ele esclarece dúvidas sobre textos, ele resume, ou pede para os alunos, né, resumir. Então, aqui é feito pode ser feito colaborativamente entre aluno e professor. Eu citei o exemplo, né, dessa roda de conversa que a gente está fazendo, onde esses elementos aparecem ali dentro dessa atividade que a gente está desenvolvendo. Uma atividade simples, mas extremamente interessante. A gente tem uma grande dificuldade do aluno se concentrar, se engajar na atividade ali que está sendo desenvolvida. Quando a gente faz uma roda, todo mundo está se vendo, é impressionante como não tem conversa paralela, como eles não dispersam. E isso reflete diretamente na apropriação das ideias do texto, dele compreender o que está sendo lido, dele exercitar também a escuta do que o colega entendeu, dele interagir com o que o colega entendeu, como se posicionar, e aí a gente vai construindo conhecimento de uma forma colaborativa e exercitando também a questão da leitura. Então, a gente tem... posso trazer texto. A gente falou que a gente pode trazer texto dentro das discussões, mas de uma forma prática, né? O que é que eu posso fazer quando eu trago um problema para o meu aluno? O que é que eu posso trazer de elementos para contextualizar esse ensino, esse conteúdo e iniciar toda essa investigação? O professor, ele pode se reportar ao que foi debatido anteriormente. Então, o professor vai trabalhar um conteúdo X nessa aula, ele traz um problema, mas é necessário que ele faça um link com o que já foi trabalhado anteriormente. Então, ele pode estar trazendo esses elementos. Feito isso, pode ter, por exemplo, como esse texto que a gente trouxe aqui, que fez a leitura, né, do Flutua Afunda. Então, faz-se a leitura do texto, tem as interações discursivas, a participação dos alunos. Lá no final desse texto, é porque eu não coloquei a última página, tem uma proposta de atividade experimental, onde o aluno vai manipular. Então, quando a gente fala desses elementos, a gente pode pensar em hibridismo, que seria o quê? Utilizar várias estratégias numa mesma aula para que eu contemple esses elementos dentro desse ensino por investigação. Eu não preciso ficar só no texto, ou só na atividade experimental, mas eu posso fazer esse hibridismo aí, contemplar, e outras coisas, eu posso estar trazendo outros recursos, outras abordagens dentro desse contexto, de forma que possa estar promovendo essa aprendizagem mais densa, mais profunda, né? Mais significativa para o aluno. Então, a gente tem, né, estamos finalizando aqui a nossa fala, então a gente tem, dentro desse percurso do ensino por investigação, lá no final, né, um pré-requisito, que seria essa comunicação oral escrita. O aluno, ao final de toda essa intervenção de descoberta, de socialização, de discussão, ele conseguir elaborar de uma forma coesa o que foi as suas compreensões sobre aquela aula, exercitar esse pensamento, né, essa reflexão, ele colocar isso de uma forma respeitando o tempo que de cada elemento foi trazido. E lá no capítulo 6 desse livro tem um trecho muito interessante que é sobre a Heloísa. Então, é feita toda essa intervenção, essa leitura, é trazida a manipulação, a experimentação, e tem uma aluna que sempre participa, a Heloísa, que é destacada lá e é feita a transcrição da fala dos alunos. O que é que o pesquisador percebe? Que mesmo quem não participou oralmente, quando foi pedida a comunicação escrita, os alunos demonstraram que conseguiram compreender o que foi trazido, mesmo quem não falou.
Porém, os alunos, como a Heloísa, que mais participaram, mais fizeram interações discursivas ali no momento coletivo, eles tiveram um ganho de vocabulário mais próximo da ciência, né, de termos, o uso de termos técnicos, com uma sequência mais lógica dentro desse texto, mostrando que, né, esses dois elementos, eles dialogam, tanto a comunicação oral e escrita. Então, o aluno que compreende, que fala, ele vai escrever melhor. Lembrando que os alunos, eles têm níveis cognitivos diferentes. Obviamente que por conta dessa variação que a gente tem de níveis cognitivos, né, dentro de uma sala de aula, tem alunos que realmente eles têm uma habilidade maior na fala, né, na oratória. Tem outros que são mais tímidos ou que têm predileção pela escrita, né? Mas essa comunicação oral e escrita, dentro do ensino por investigação, ela nos remete a um processo de apropriação, de exercitar tanto a leitura como a escrita. E isso é bastante valorizado aí na sociedade atual. Oi, Carla. Isso aí que você estava falando me lembrou demais o teórico que eu tenho trabalhado, que é o Wenger. Tá? Eu não sei se o Hermano, o Adielson, o Casaquinha, tá? O João Vitor também pensaram nisso. Porque quando tem os grupos, que a gente chama de comunidade de prática, aí tem sempre aquela pessoa que está mediando, que está à frente, aí tem os participantes ativos, tem os membros intermediários e tem os que ficam tipo um satélite, orbitando ao redor, por fora. Então, os que falavam mais é que são participantes mais ativos, é os que estão mais presentes, que têm uma base maior. Os outros que estão por fora, eles estão num processo de se apropriar e ir na direção do centro da comunidade, para se tornar um membro ativo. Então, os indícios aí que a Heloísa dava, por exemplo, quando ela falava mais, é porque ela já tinha realmente um conhecimento maior. Aí, os outros que falavam menos estavam tendo acesso a essas conversas, a essas discussões, e estavam, aos poucos, se apropriando. Então, se as atividades continuassem por um certo tempo, outras pessoas tenderiam a ir para o centro dessa comunidade também, tá? E se tornar a pessoa assim, mais fluente, mais ativa. Eu achei interessante porque lembrou demais ele. E aí, Micaías, dentro desse contexto que você fala, essas interações discursivas, elas são muito ricas, né? Especialmente para quem tem ali o papel só de ouvinte, né? Que não tem tantas intervenções ali, não fala tanto. Mas essa socialização de ideias, esse debate de ideias, essa socialização, ela enriquece muito para todos, né? Porque qual é a ideia, né? Quando a gente fala nessa comunicação, né? A gente tem, como o Manuel falou, ou o Hermano falou, o aluno ele tem uma linguagem cotidiana. O que a gente pretende com o ensino de ciências? Que ele entenda fenômenos, né, que ele entenda processos, que ele consiga resolver problemas, mas para isso ele tem que se apropriar de uma linguagem científica. E dentro aqui do ensino por investigação, a gente pode pensar em atividades experimentais que são importantes, que ele vai retirar medidas, ele vai fazer observação, vai levantar hipóteses, vai testar essas hipóteses, vai interpretar dados. Interessante. Ele vai debater ideias, né? Quando ele fizer toda essa coleta de dados, essa observação, essas reflexões, aqui ele vai debater ideias no grupo e depois socializar nessa discussão. Então, e depois escrever sobre o tema. Então, à medida que ele avança dentro desses elementos, dentro desses passos aqui, dessa sequência, ele vai gradativamente se apropriando de uma linguagem científica, né? Se apropriando de conceitos, tendo uma base maior e ampliando essa linguagem científica. Até porque, dentro dessas interações, né, dentro dessa manipulação que o aluno vai fazer para resolver o problema, ele vai precisar ler também, né? Então, o professor pode disponibilizar textos, né? Enfim, qualquer modalidade de pesquisa onde o aluno ele possa também estar se apropriando. É uma possibilidade também essa questão dos textos, né?
Então, a gente aqui, para fechar, a gente pode dizer, né, que no ensino por investigação, dentro do ensino das ciências, o aluno ele vai conseguir, né, dentro dessa estratégia aqui didática, ele vai conseguir argumentar e ele vai conseguir escrever e melhorar essa escrita. Sendo assim, a gente tem, né, tanto leitores autônomos, como a gente pode formar, inclusive, escritores mais autônomos, mais competentes do que está sendo feito, do que está sendo desenvolvido ali na sala, e de uma forma mais consistente, se apropriando mesmo da ciência, né? Conhecendo de uma forma mais profunda dessas ciências. E eu queria saber se vocês têm dúvidas, perguntas. Carla, assim, é interessante a gente quando fala de metodologias ativas, porque acaba mexendo com o brilho de alguns professores. Tipo, que o professor tem até, você sabe que até na universidade tem alguns departamentos que tem o tipo um tablado que fica na frente, assim, perto do quadro. Aí que é para o aluno ver o professor melhor, mas também tem a parte ideológica dali, que é para mostrar que o professor está acima. Aí aí conheço o caso, inclusive, que o professor botou o aluno para fora da sala de aula porque o aluno perguntou o negócio. Então, aí, para esse tipo de professor, essas atividades assim, práticas para o aluno, atividade que faça o aluno produzir o próprio conhecimento, sendo o professor colocado de lado, acaba sendo difícil. E assim, e também sendo bem sincero, né? Nós, tanto eu quanto você, Carla, tanto os demais aí, a gente foi treinado, assim, de uma certa forma, para aquela aula expositiva, tá? Isso daí, sinceramente, não é algo muito natural para a gente. Então, acaba sendo difícil e muitas vezes por tentativa e erro. Mas, tendo em vista, assim, até falando da minha experiência, tá? Tendo em vista, muitas vezes, a falta de interação, a chatice que algumas aulas se tornam, quando a gente coloca para os alunos produzir coisas que têm uma interação maior, a aula melhora muito. Dá trabalho para a gente, mas, assim, o resultado é bem satisfatório, tá? Então, assim, acho bem interessante a gente pensar nessas coisas, e também até como uma forma que eu tenho trabalhado sempre do trabalho coletivo, tá? A interação com os pares agrega demais para a gente, muito. Aí, enquanto a gente não perceber, até interessante que um aluno comentou hoje, tá? Ele falando hoje, um aluno do estágio, ele disse, professor, é impressionante, porque o professor que está dando aula na turma, que ele está no estágio de observação, né? Ele disse que o professor que dá aula na turma é um professor muito bom, que leva experimento, tudo, a turma participa, tal, mas quando os próprios colegas lá, os próprios alunos levam os experimentos e vão explicar, ele disse que a interação é muito maior, a participação é muito maior, porque assim quebra aquela história da hierarquia, sei lá, aí ele fica falando entre iguais, aí eu acho que favorece demais o diálogo, né? E a compreensão também. Mas, de fato, Micaías, quando a gente lê sobre ensino por investigação, a gente vê muito que a base teórica é interessante, mas na prática mesmo, pouco é implementado porque tira essa centralidade da gente, essa hierarquia que a gente... Esse papel que historicamente foi constituído, que é o professor, né? E que dá segurança para a gente, querendo ou não. E exatamente. Então, à medida que você coloca o protagonismo para o aluno, você inverte totalmente a lógica, né? E realmente dá uma insegurança. Porém, a gente tem feito algum trabalho, né, dentro dessa perspectiva, o engajamento dos alunos melhora muito, porque a gente tem um cenário, especialmente no ensino médio, de grande apatia, aula expositiva. Então, a gente chega, os alunos estão dormindo, antes era no celular, agora não pode usar o celular. Eu não sei se eles viram à noite usando o celular e pela manhã eles estão com sono. Ou então ficam jogando Uno, dominó,
É bom, querendo ou não, estimula mais a mente. E aí, mas a gente percebe assim uma interação muito boa, muito rica, quando a gente traz alguma proposta que eles sejam centrais, que eles manipulam variáveis, que eles manuseiem, sabe? Recursos, então eles se engajam muito mais. Uhum. Cadê, gente? A professora Lidiane fez uma propaganda tão grande de vocês. Sem pressão, né, Carla? Professor, eu queria só comentar em relação quando a professora Carla falou sobre o Maker, né? Aí só um relato pessoal, em uma das escolas que eu trabalho, tem um laboratório Maker lá, e eu trabalhei lá nesse laboratório, contribuí lá durante 3 anos, né? E aí realmente a gente percebe a diferença que é o trabalho na sala de aula de forma mais tradicional, né? Vamos dizer assim, e quando você leva os alunos para um ambiente diferente, que tem uma proposta realmente dentro da metodologia ativa, como os alunos eles acabam comprando mais a ideia, né? Então eles ficam muito mais realmente ativos, querem fazer. E a ideia do maker, do mão na massa, realmente abre essa possibilidade para eles. E aí, quando a professora falou sobre o maker, eu lembrei dessa minha experiência, eu queria só comentar. Eu estava me lembrando você falou, Carla, do espaço interativo. Aí eu já trabalhei no Museu de Ciências, aí o diretor antigo de lá, ele falava um negócio interessante, que foi mudando a visão em relação a isso. Primeiro era o hands-on, que a pessoa era manipular. Aí depois, minds-on, a pessoa pensar, refletir sobre aquilo. E agora uma visão que é mais hearts-on, é do coração naquilo, a pessoa interagir, a pessoa se envolver com o negócio. Aí, assim, a dinâmica tem mudado. É interessante a gente ver isso, até as demandas que se tem na sociedade atual, na escola, elas estão mudando, e assim a gente tem que estar acompanhando, né? E não faz sentido eu ficar, por exemplo, numa aula de física, trabalhando com fórmulas, com equações, com decoreba, com os bizus, se o aluno não consegue levar aquilo, se o aluno não consegue interpretar aquilo, se o aluno não consegue utilizar nada do que eu estou falando numa outra situação. Tá? Aí, quando vem um problema qualquer, numa prova do Enem, por exemplo, o aluno não sabe decodificar aquilo, porque ele está naquele método de Skinner, né? De memorização, uma coisa mecânica. Então, é interessante a gente estar refletindo sobre isso e, assim, revendo também o nosso papel e a nossa função, né? Como você colocou a questão até o exame do Enem, ele exige do aluno essa interpretação, né? Porque assim é área de conhecimento, né? Tem química, física, biologia. Então ele precisa integrar esse conhecimento, né? Então essa coisa mais pontual, mais conceitual, realmente precisa ser superada na sala de aula. Mas, porém, a gente tem um elemento que é bem complicado, que eu acho. É a ausência de material didático, especialmente do livro. Eu acho que fragiliza muito. Eu estou com alguns estagiários no ensino médio e as escolas não sei qual é a realidade que vocês, quem já trabalha aqui em sala de aula, com relação a essa questão dos livros. E nas escolas particulares, tem a adesão ao ambiente virtual de ensino, né? Então, é um notebook, um Chromebook, lá onde o material é todo virtual. O que eu acho que empobrece muito essa questão da leitura. Eu ainda sou favorável à questão do livro mesmo. A minha filha, ela na escola dela foi adotada esse sistema, né? Que é um notebook para cada aluno, que é bloqueado, só tem o material mas isso reduziu muito o tempo de estudo. Então, assim, 10 minutos ela faz todas as atividades, todas as disciplinas. Então, não tem aquele momento de sentar, pegar um livro, de ler, de estudar.
Eu acho que isso interfere muito também na questão da aprendizagem dos alunos. Professora, aqui é o Antônio Carlos. E a respeito aí da interação com os alunos em sala de aula, a gente faz até uma programação, até uma aula mais dinâmica, né? Aí chega lá na escola, é prova. Para mim, nessa semana, essa é a semana de prova. Já na outra, terça que vem, já tem prova de novo. Aí, a sua opinião, o que você acha? Esses alunos fazendo prova demais, é bom, é ruim? Qual a sua opinião? No Estado, falando do Colégio do Estado. Eu acho, assim, que está faltando... Eu vendo de fora, né? Eu acompanho estágio. Essa semana, realmente, eu não consegui supervisionar os alunos, que eram provas, né? Inclusive, ontem fui nas escolas, fui em 3 escolas, todas eram aplicação de provas, sem uma previsibilidade, sem um planejamento. Então, o professor chega e diz assim, hoje a aplicação de prova vai ser em tal horário. Eu, particularmente, eu acho ruim, porque eu penso que para o aluno fazer prova, para avaliar o que ele aprendeu, ele precisa de ter elementos, precisa ter aula, ele precisa ter uma fundamentação. Não, aí com certeza, aí depois eles cobram o conteúdo. Você está em qual conteúdo? Rapaz, nem comecei o conteúdo, que é prova demais. É complicado mesmo. É só prova, compromete o andamento das aulas, e aí o professor tem esse trabalho totalmente interrompido, né? Não tem uma sequência. E eu não sei se vale a pena essa questão da prova pela prova, eu não sei o que é que eles querem aferir com tanta prova, mas eu particularmente acho que existe uma falha aí, né? Eu sou favorável à questão da avaliação, mas da forma como está ocorrendo, eu vejo muito excesso. Não tem livro, não tem aula. Eu acho extremamente cansativo os alunos de tempo integral, não tem local de descanso. À tarde, que deveria ser outras atividades, geralmente é aula de novo. Então, assim, você passar o dia todo na escola é extremamente cansativo, não tem material, recursos, e vem uma frequência de prova muito grande. Eu não sei se você, Micael, está observando isso, mas essa semana, por exemplo, eu não consegui praticamente evoluir nos meus estágios. Pois é, demais, Carla. Aí, assim, todos os alunos do estágio, todos os professores que eu converso falam a mesma coisa, tá? Planejam a coisa e, de repente, chega a secretaria e diz, hoje vai ter o quiz, aí, hoje vai ter a avaliação tal, aí, hoje vai ter um mini-teste. Aí, sei que tem aluno que está trabalhando no estágio que comentou que as 3 últimas semanas não conseguiu dar as aulas, porque todo dia lá tem avaliação, tem prova. Aí é difícil. Inclusive, professor, amanhã era dia de eu aplicar o produto. Não vai ser possível em virtude de uma prova que vai ter. Uma prova dessas de aferição. Pois não é, sei de por isso que eu falo sempre para planejar com antecedência, porque assim fica com uma certa margem de segurança. Porque essas coisas vocês estão vendo que está acontecendo, tá? Então, já não se deixar muito para cima da hora, tende a dar errado. A lei de Murphy já diz, se tende a dar, uma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. Então, a gente evita isso, tá? Eu até pesquei aqui, não é nem itinerários que está tendo como disciplina, é a de aprofundamento, que a gente fez essa roda de conversa. É o aprofundamento, que é uma disciplina que não tem currículo, né? É para discutir questões outras, assim, que o professor seleciona. Mas está complicado, eu estou achando muito complicado esse excesso de avaliação. A gente está chegando ao final do ano, especialmente os alunos que estão no terceiro, que vão fazer Enem, e que não avançam nos conteúdos. E eles não têm livro para estudar em casa, de fazer isso de forma mais autônoma, né? Não tem. E além das provas, dos testes, Micaída, tem os eventos, que eles são tirados da escola para ir para algum evento, né? Chega e leva o colégio inteiro de ônibus. E tem escola que tem escola que é um centro mesmo disso. As escolas mais próximas da universidade, aquelas que têm PIBID, não sei o quê, essas escolas é que são
altamente afetadas com isso, tá? Então, aí o professor, mais um motivo para o tempo que ele tem disponível, fazer o trabalho bem feito, fazer valer a pena para os alunos, tal. Aí é mais uma coisa para defender as metodologias ativas, né, Carlos? Professora, o que eu vejo de dificuldade dentro do ambiente escola, da escola particular, que é onde eu atuo, é aquela adoção dos aportilados, dos sistemas de ensino, que tirou aquela parte de curiosidades que tinha nos livros, que dava para o professor justamente fazer essa parte da metodologia ativa, de trazer alguns experimentos, porque ficou tudo muito mais rápido. E aí fica naquela ideia do decoreba, para que o aluno possa aprender de fato só aquela fórmula e aquelas dicas, o bizu chamado, para que ele possa tirar uma boa nota no Enem. E aí, quando a gente leva algo diferente, como experimento, até porque eu também sou professor de Maker, leva o menino para o laboratório Maker, você termina se atrasando dentro daquele aportilado, porque tem que ser tudo muito corrido, o que faz com que a gente perca um pouco o planejamento, vamos dizer, nesse ponto. E aí, embora o aluno tenha essa interação, ele tenha esse engajamento, tenha essa concretude, vamos dizer assim, do conteúdo, porque ele consegue correlacionar com as outras disciplinas, a gente termina que atropela outro ponto. E aí, esse aportilado que está sendo adotado nas escolas particulares hoje em dia, na minha concepção, é bom por um lado, mas prejudica demais o aluno quando se trata de integração de conteúdos, que é o que o Enem justamente cobra. A gente estava, Pedro Vitor, uma mãe colocou no grupo da turma da minha filha, né, sobre essa questão que você coloca aí, sobre essa questão da adoção desses sistemas de ensino. O que é que a gente percebe? O professor, ele tem toda a quantidade, né? Ele tem que conseguir ministrar o conteúdo inteiro, tem que correr com o conteúdo. O aluno não consegue compreender, o aluno não tem autonomia de estudar só, eles não conseguem, e uma mãe reclamando que todas as disciplinas ela paga reforço. E aí ela estava questionando isso, ela disse assim, eu não sei o que é que estava, não sei o que está acontecendo, meu filho não sabe estudar só, não consegue aprender da forma como é ensinado na escola, e eu preciso pagar reforço de todas as disciplinas, para ele tentar chegar ao 7. E aí eu acho assim que a gente, em pouco tempo, eu acho que vai ter que parar e repensar sobre essas questões, sabia? Porque não está funcionando. Concordo plenamente, professora, porque o aluno, no apostilado, é como se o aluno já soubesse daquele conteúdo. E aí ele vai para apenas revisar algo que ele nunca viu. E quando ele passa quando a gente tinha aquele contato com o livro é colocado de modo bem mais simplório, para o aluno entender o passo a passo, de como é que ele chegou naquilo, como é que ele consegue alcançar determinado nível de conhecimento referente a algum assunto. E no apostilado, não. Ele simplesmente te joga a fórmula, te joga onde é que aplica a fórmula e questões. E aí faz essa necessidade de o aluno de fato ter o reforço. Porque o professor, em 3 aulas por semana naquela turma, ele não vai conseguir ministrar o conteúdo de cinemática, por exemplo, em um mês. Então é bastante complicado a gente tentar até fazer uma metodologia ativa dentro das escolas particulares hoje por conta justamente dessa correria. E aí, se não for repensado, vai ter um retrocesso na educação, principalmente no âmbito particular. Eu acho que vai ter, não, sabe, Pedro Vitor? Eu acho que já vai estar tendo. Eu acho que se a gente conseguisse fazer essa mediação como professor, estimular esse aluno a pensar, ter mais autonomia dele, compreender realmente o que está sendo visto de forma contextualizada, eu acho que ele ia conseguir avançar nas aprendizagens. Porque, ao mesmo tempo que esse investigativo ele toma muito tempo das aulas, realmente, uma carga horária maior, a quantidade está mostrando que o aluno não consegue aprender. É um fluxo muito grande de conteúdo, o professor dá conta, aí fica o jogo do empurra-empurra, né?
A família culpa a escola que o aluno aprende, né? Então, assim, um fica empurrando para o outro a culpa, quando, na verdade, eu acho que tem uma questão sistêmica aí que precisa ser repensada. Quem adotou esses materiais, né, especialmente esses digitais, por exemplo, a Suécia já voltou atrás para a questão física. Aí se tira o celular da escola e se joga o aluno na frente de outra tela, de outro estímulo audiovisual, não sei, sabe, se isso é uma coisa benéfica. Eu tenho, assim, como mãe, uma avaliação bem negativa com relação a isso e me preocupa muito. Muito mesmo essa quantidade em detrimento de qualidade, porque os alunos não estão aprendendo. E os pais estão enlouquecidos porque os pais não conseguem ensinar. Muitas vezes porque a gente não sabe mais esses assuntos, não tem tempo e nem tem, enfim, muitos não têm didática, não tem nenhuma formação pedagógica, de uma área totalmente diferente, e a gente está num processo complicado, que eu acho que em pouco tempo a gente vai precisar parar e pensar sobre isso, porque não tá certo, não tá bom. Pois é, Carla, eu acho que a gente vai caminhar aqui para o final, tá? Tá chegando já, dando 10 horas. Quero novamente agradecer aqui a presença, a exposição feita, tá? Também dizer para os participantes que isso aqui não é algo solto, é algo já pensando nas etapas seguintes que vamos ter aqui, tá bom? Então, vamos finalizando aqui, eu vou falando as cenas dos próximos capítulos depois na comunidade, tá bom? E eu agradeço aqui a Carla, aos que ficaram aqui, os que participaram também, tá bom? Carla, quiser falar alguma coisa. Não só agradecer mesmo, né, a participação de vocês, agradecer o convite, desejar boa noite para vocês e sucesso aí. Todo mundo está na pós. Aqui tem gente da pedagogia, tá na graduação, tem gente da nutrição, tem gente do curso de ciências da natureza, tá? Mas, assim, o foco maior era o pessoal da pós-graduação no ensino de física. Mas a gente abriu aqui justamente para que tenha essa interação entre pessoas com visões diferentes. Eu acho que isso aí vai agregar na proposta que a gente vai fazer, que a gente está caminhando já para o final do curso, né? Tá bom? Então, gente, valeu, boa noite aí a todos. Boa noite, professor. Valeu. Tá, vamos caminhando aqui, tá bom? Bom descanso e até a próxima.